Nesses últimos 3 anos, a ideia de ser super produtivo ocupou muito a minha cabeça. E eu confesso que eu sempre pensei que a única forma de eu ser bem sucedido na vida era se eu fosse extremamente produtivo. E ficar pensando nisso por tanto tempo, galera, me trouxe vários pensamentos negativos. Mas também, por outro lado, trouxeram várias coisas positivas que eu vou compartilhar aqui com vocês nesse vídeo. Gente, nessa jornada eu já tentei de tudo. Já tentei meditar, acordar às 5 horas da manhã, acordar de manhã e correr pelo menos 10 km por dia, ser mais efetivo, montar cronograma do meu dia, ou até mesmo fazer aquela rotina matinal de acordar, tomar um café, ler um livro por 30 minutos, ir para academia. E algumas dessas coisas, na verdade, funcionaram, e outras não. Por isso eu vou explicar tudo agora nesse vídeo, fica até o final para você saber e tornar esse caminho de ser uma pessoa mais produtiva, mais interessante e divertido. Bom, se você não me conhece, meu nome é Marcelo Webb, eu sou estudante de medicina, empreendedor e investidor. E aí, gente, vamos para o primeiro ponto. E eu queria fazer um parênteses antes disso, falar sobre produtividade é algo extremamente vendável. Por isso que é um mercado tão bilionário e as pessoas conseguem fazer tanta grana com essa promessa de ser a pessoa mais produtiva. Já faço aqui uma forma de disclaimer de que você não vai sair do vídeo sendo a pessoa mais produtiva do mundo. Até por isso que é tão vendável, né? Quem não daria milhares ou dezenas de reais para se tornar a pessoa mais produtiva do mundo? Tenho certeza que você daria, assim como eu também dou. Então, o primeiro ponto, galera, é aprecie a jornada. Essa frase parece ser um pouco clichê, mas se eu tivesse pensado isso mais no começo, eu tenho certeza que teria evitado os enormes pensamentos que eu ficava com ansiedade, vontade de fazer as coisas acontecerem rápido, acordando todo dia, acelerado ao extremo para que tudo acontecesse da forma mais perfeita possível, que eu fosse uma máquina de produtividade. E eu posso te falar que isso só traz coisa ruim. Parece clichê, mas é muito mais importante você apreciar a jornada do que a linha de chegada. Vai curtindo o processo. Seja produtivo, mas acorde, faça as coisas como elas têm que ser feitas, mas não fique pensando, pô, já que eu tô sendo super produtivo, tem que dar certo amanhã. Isso só vai te trazer ansiedade e sofrimento desnecessário. Como eu falei, galera, eu já tentei de tudo, da meditação até acordar às 5 horas da manhã e tomar banho gelado. E aí, entramos no segundo ponto, que é, para que uma coisa que te torne produtivo seja eficiente, ela precisa se provar com o tempo, gente. Não adianta nada você criar um novo hábito que ele seja passível de ser feito por 2 ou 3 meses. Isso não é nada e isso no longo prazo não vai significar nada. Por exemplo, eu consegui acordar às 5 horas da manhã por mais ou menos 6 meses na época que eu tava com isso na cabeça. Pra ser bem sincero, eu nem era tão produtivo acordando às 5 horas da manhã. Por quê? Eu acordava super animado, fazia tudo que eu tinha para fazer, mais ou menos 11 horas da manhã eu já tinha acabado praticamente todas as minhas tarefas. Porque quando você acorda às 5 horas da manhã, tá todo mundo dormindo. Ou seja, não tem nem celular, nem rede social para que você mexa. Isso era um grande ponto positivo. Mas ao mesmo tempo, chegava 11 horas, eu voltava a dormir até 1h30, 2 horas da tarde. Ou seja, de nada mudaria se em vez de eu tivesse acordado às 5 horas da manhã, estivesse acordando às 8. Por isso que o hábito não persistiu, eu fiz isso por 6 meses e depois eu parei. Hoje eu acordo por volta de 6, 6h30 para os estágios no hospital e tá de excelente tamanho. Então, não adianta fazer maluquice e achar que vai funcionar. Tem coisas que, se você criar um plano muito grande, não vão funcionar. Por exemplo, eu vou começar a ler 1 hora todo dia, meditar mais 1 hora, depois ir na academia por mais 1 hora, fazer as tarefas que eu tenho para fazer. Que adianta você fazer tudo isso se ao final você não vai ter tempo para dormir, você vai ter que sacrificar 3 horas do seu sono e aí você dorme 5 horas. Então foi uma coisa que eu aprendi e eu acho que é essencial, que é testar e também usar hábitos com a prova do tempo, entendeu, galera? Então, de nada adianta você ter um hábito que só vai durar 2 meses. O terceiro ponto, agora falando como alguém técnico que estuda o assunto, eu sou estudante de medicina, como eu já falei, e entrei de cabeça nessa área de produtividade para entender como funciona o cérebro de alguém que está procrastinando e de outra pessoa que não procrastina. Para entender isso, a gente tem que pensar a nível neuronal, ou seja, do cérebro, de neurotransmissores e também de comportamento. Nosso cérebro ele tem 2 grandes estruturas que vão ser importantes para que você entenda. Fica tranquilo que vai ser algo bem simples, sem aprofundar muito. Nós temos uma parte que é chamada sistema límbico. Nessa parte do sistema límbico é onde ele é responsável por controlar todas as nossas emoções, comportamento, pensamento.
E aí, nós temos outra estrutura que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele é a região responsável por controlar os pensamentos complexos que vão resultar em comportamentos. E aí pesquisadores foram fazer uma ressonância magnética do cérebro em que eles examinaram 264 pessoas. Eles chegaram à conclusão que as procrastinadoras ela têm a amígdala maior e também uma conexão menor entre a região da amígdala e do córtex pré-frontal. E aí tá explicado. Então, provavelmente, pessoas que procrastinam têm essa amígdala maior, porque as emoções agem com mais força nessa pessoa. Então, é você ser tomado por emoções que faz com que você seja um procrastinador. Você não consegue ativar tão bem seu córtex pré-frontal, que organiza os pensamentos complexos. E aí, vamos para o próximo ponto, que é a notícia boa. Nosso cérebro ele tem a capacidade de neuroplasticidade. Ele consegue, com exercícios e de uma forma a se autorregular, de sofrer mudanças estruturais e funcionais para que a nossa condição melhore. Então, uma coisa que pode te ajudar, isso comprovado por pesquisa, é a meditação e o mindfulness. Quando você passa a usar a meditação e o mindfulness, tem pesquisas que demonstram que a sua amígdala tende a diminuir, porque você consegue se trazer mais para o presente e assim regular melhor a sua ação. Então, nada mais é do que o controle da emoção, galera. Quanto mais você consegue controlar a sua emoção, melhor você fica em não procrastinar. Então, o quarto ponto é como mudar o jogo. Você tem que mudar esse jogo sabendo que jogam ao seu lado a neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro se modular e melhorar, e também entendendo que a meditação e o mindfulness pode ser algo que está a seu favor. Principalmente se é um cara mais ansioso, com menos foco no presente. Esse foi uma das coisas que mais me ajudaram, a meditação, por isso que eu posso falar com certa propriedade. Dentro de todos aqueles hábitos que eu tentei criar, a meditação foi um dos hábitos que mais me ajudou no percurso. O quinto ponto, e não menos importante que nenhum dos outros, e agora falando de uma experiência pessoal, é ter cuidado com a síndrome de burnout ou de esgotamento mental. Quando você foca muito em ser produtivo, ou então ouve muito o seu exterior, das pessoas te bombardeando sobre produtividade, fazendo com que a produtividade seja vendida com algo muito fácil de ser alcançado, você corre o risco de entrar nesse esgotamento mental. Numa época, eu só pensava nisso, gente. Eu não conseguia me divertir sem me culpar por não estar produzindo. Isso é extremamente negativo, eu desenvolvi a ansiedade. E a ansiedade, no momento, ela chega a ser tão ruim que ela te barra de fazer as coisas. Às vezes você está com vontade de fazer, mas você está tão ansioso que você não consegue fazer nada, porque seu coração começa a palpitar, sua cabeça não para de pensar, sua mão fica gelada. É horrível. Por isso que é importante voltar lá naquele primeiro ponto de curtir muito o processo. Seja produtivo, mas não se cobre tanto, não seja tão duro na sua autocrítica. Vá ajeitando os pontos, testando, descobrindo os hábitos que vão se provando ao longo do tempo para que você não entre no esgotamento mental. Porque uma vez que você entrou nisso, para sair, você tem que parar completamente de fazer as coisas, respirar, às vezes procurar ajuda de profissional, porque é algo extremamente sério. Para o próximo ponto, que é o das mini aposentadorias, e interesse e energia são cíclicos, galera. Eu acho que de todos os pontos, esse aqui é o que muda o jogo e também funciona para que você evite o tão temido burnout que a gente falou no último ponto. E aí eu li num livro que é do Tim Ferriss, chama Trabalhe 4 horas por semana, esse conceito, e mudou totalmente minha vida. O que é esse conceito? É entender que interesse e energia são cíclicos, ou seja, tem momento que você está extremamente interessado no assunto. Eu, por exemplo, na medicina, quero estudar o livro, cara, muito, porque o tema tá legal. Só que chega depois de 3, 4 meses, você já está extremamente cansado, não aguenta mais ver aquilo. Qual que é a solução? Parar e tirar a mini aposentadoria. O que é a mini aposentadoria? E lá o Tim Ferriss que muda todo esse conceito, que é responsável pela filosofia que eu sigo hoje. As pessoas tendem a buscar a aposentadoria como algo que vai acontecer só no fim da vida. Então elas postergam isso muito para o futuro e acabam deixando para se aposentar, curtir a vida quando elas estão extremamente cansadas, já não tem pique para fazer mais nada. Essa forma com a qual ele enxerga muda tudo, porque você passa a enxergar a aposentadoria no fim da vida só como uma proteção para caso um risco que ocorra de você nunca mais conseguir trabalhar, sofrer um acidente. Aí sim a aposentadoria vale para isso. Mas quando você estiver cansado, alterne. Então, 4 meses você age de forma super produtiva e por uma semana você descansa, viaja para outro país ou para outra cidade, ou então simplesmente fica só procrastinando.
Então, talvez um antídoto para que você não sofra um burnout e também para que você continue sendo sempre produtivo é justamente o que as pessoas vendem que você não pode fazer, que é procrastinar. Então, saiba procrastinar de uma maneira inteligente. E aí, quando você concilia essa ideia de que interesse e energia são cíclicos com os conceitos de mini aposentadoria, você consegue perdurar no longo prazo com 10, 15 anos, fazendo tudo da forma que deve ser feita. Esse livro do Tim Ferriss, eu vou deixar aqui um link para que vocês acessem com um bom preço na Amazon. Chama Trabalhe 4 horas por semana, vai estar aqui embaixo do comentário. Bom, galera, passamos por vários tópicos, eu contei muito de experiência de vida, a intenção não é vender nada para vocês, é simplesmente falar o que funciona para mim e o que não funciona, e o que eu queria que tivessem me dito nessa época que eu estava começando a produzir, estudar para passar em faculdade, estudar no próprio curso de medicina, empreendendo, isso ajuda todo tipo de pessoa. Cara, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo, que já é de praxe pedir. Compartilhe o vídeo, comenta aí qual dessas dicas, qual desses tópicos você mais gostou e se você já passou por algum perrengue pensando nisso de não procrastinar, de ser super produtivo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até um próximo vídeo, grande abraço e fui!